3. Em 2020, uma menina de 4 anos estava usando uma boia de unicórnio na praia quando ela foi arrastada para alto mar sem que os pais percebessem. Como o brinquedo tinha cores bem chamativas, um barco conseguiu avistá-la à distância e resgatou ela. Nos Estados Unidos, um policial estava revistando uma casa por conta de uma denúncia de barulho. O filho do morador que estava brincando atirou um dardo de Nerf que grudou em um painel na parede. Quando o policial tirou o dardo, percebeu que o painel tinha um fundo falso. E quando ele abriu, viu que o homem escondia armas ilegais. Esses são os criminosos mais bonzinhos do mundo, parte 3. Na Tailândia, um homem invadiu uma casa para roubar o cofre no quarto do dono. Mas como ele estava muito cansado, ele resolveu ligar o ar-condicionado e deitar na cama para descansar. Ele acabou pegando no sono e só acordou depois com o dono cutucando ele. Um homem invadiu um restaurante durante o dia, mas quando ele encontrou a dona do lugar, ela começou a chorar e disse que o negócio estava indo à falência. Ele guardou a arma, bebeu um café com ela e deixou $20 antes de ir embora. Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2016, uma menina de 9 anos chamada Molly pediu de Natal uma roupa de mergulho porque ela queria procurar conchas no mar. Enquanto ela entrava na água, viu algo preto e pontudo enterrado na areia. Ela mergulhou os braços e puxou um objeto gigante. Os pais dela ficaram assustados porque tinha um formato que parecia ter sido esculpido. Quando levaram para um laboratório para confirmar o que era, os especialistas analisaram e afirmaram que era um dente de megalodonte. Essa foi a ideia mais burra que um país já teve. No século 17, a Inglaterra criou o imposto das janelas. A lógica era simples. Como gente rica tem casas grandes com muitas janelas e gente pobre tem casas pequenas, se eles taxassem as janelas, isso só iria atingir os ricos. O problema é que naquela época, existia muita gente pobre que morava em prédios grandes. Para não pagar o imposto, os donos mandaram tampar elas com tijolos, fazendo as pessoas viverem no escuro e sem ventilação. Coincidências mais absurdas do mundo. Um homem chamado Joseph estava andando na rua quando um bebê caiu do quarto andar direto na cabeça dele. Os dois sobreviveram e ficaram bem. O problema é que exatamente um ano depois, o mesmo bebê caiu em cima dele de novo naquela mesma rua. Um australiano fez uma raspadinha na loteria e ganhou um carro. Uma equipe de TV foi filmar ele encenando o momento da vitória para passar no jornal. Pra gravação ficar realista, ele pegou outra raspadinha que tinha em casa e quando raspou na frente das câmeras, ele ganhou outro carro. Coisas mais nojentas que atores tiveram que fazer em um papel. Em Harry Potter, durante a cena do banquete, a produção precisou encher mais de 150 pratos com comida. O problema é que eram tantos pratos que não dava tempo deles substituírem ao longo dos dias, o que fez eles apodrecerem e ficarem com cheiro terrível. Em Titanic, a atriz Kate queria que o filme fosse perfeito, então ela fez as pausas para ir no banheiro dentro dos tanques de água do próprio set. Ela fez isso porque não queria atrasar todo mundo fazendo pausas. Piores maneiras que alunos colaram nas provas. Uma menina de 17 anos estava na faculdade de medicina e pediu para sua mãe, que era médica, fazer a prova no lugar dela. Ela se vestiu com roupas de adolescente e muita maquiagem para parecer mais jovem. A mulher até conseguiu entrar na sala, mas um dos fiscais percebeu e chamou a polícia. Um aluno foi no banheiro da escola um dia antes da prova e escondeu vários resumos dentro do forro do teto. Durante a prova, ele pediu para ir ao banheiro 3 vezes em 1 hora. O fiscal achou que o aluno estava passando mal e decidiu ir atrás dele. Mas quando ele entrou no banheiro, viu o aluno em cima do vaso com a cabeça enfiada no teto. Pessoas que comeram coisas bizarras por acidente. Nos Estados Unidos, um homem chamado Clarence estava comendo sorvete quando de repente viu algo estranho no pote. Ele pensou que fosse algum tipo de noz, mas quando mastigou, percebeu que era um dedo humano. Esse dedo pertencia a um rapaz chamado Brandon, que acidentalmente colocou a mão na máquina de sorvete. Nas Filipinas, uma mulher pediu frango frito. Ela tentou cortar o frango com toda a sua força, mas não conseguiu. Então ela começou a raspar com a faca e percebeu que não era frango, mas sim uma toalha. Crimes que foram resolvidos por crianças. Em 2016, um motorista atropelou um homem quando o menino viu tudo aquilo enquanto tinha um bloco de desenho com ele. Ele esboçou perfeitamente todo o carro e o homem que dirigia com todos os detalhes possíveis, que depois serviram para identificar e prender o criminoso. Na Inglaterra, um helicóptero estava procurando por 2 criminosos que fugiam a pé. Depois que um grupo de crianças notou os homens, elas se deitaram no chão e formaram uma seta gigante que direcionou o helicóptero para prender eles. Esse cara começou a receber pizzas todos os dias em casa, mas ele nunca tinha pedido nenhuma. No começo, ele achou que era só um erro de entrega, mas depois de 3 dias, ele recebeu quase 10 pizzas e começou a ficar aterrorizado. Ele ligou para a pizzaria, mas eles diziam que o pedido tinha sido pago online. Ele então parou de dormir e começou até a achar que estava sendo vigiado. Depois de uma semana, o dono da pizzaria apareceu na porta e explicou a situação. Acontece que o endereço daquele homem tinha sido usado para testar o sistema de entrega, enviando várias pizzas para ele por engano. Eles amarraram gatos vivos em seus escudos e simplesmente marcharam em direção ao inimigo. Acontece que o exército persa estava
em grande desvantagem contra os egípcios, mas eles sabiam que os egípcios adoravam os gatos como se fossem deuses, e que ferir um animal desses era um crime punível com a morte. Alguns dias antes, eles capturaram vários gatos e se equiparam. Na hora da batalha, os soldados egípcios ficaram paralisados. Eles se recusaram a atirar flechas ou atacar, com medo de atingir os felinos, fazendo os persas vencerem a batalha. O time vermelho era muito melhor e todos sabiam que o azul ia perder o jogo, mas dois alunos decidiram que iam garantir a vitória de um jeito diferente. Eles fizeram camisetas e identidades falsas e então mapearam exatamente onde cada torcedor rival ia sentar. No dia do jogo, os infiltrados distribuíram 2.000 cartazes. Eles disseram que quando todos levantassem os papéis, formaria a frase "Vai Vermelho". Quando eles deram o sinal, milhares de torcedores levantaram os cartazes para as câmeras, mas a frase real que formou foi "Somos lixo". Eles ganharam o jogo por 35-3, mas há quem diga que o azul que ganhou. Objetos comuns que foram banidos em prisões. Fio dental. Foi proibido depois que um prisioneiro conseguiu serrar as grades da sua cela. Ele saiu da cela, bateu no prisioneiro vizinho e voltou. Outros prisioneiros fizeram uma corda com fio dental, desceram pela janela e pegaram um táxi para escapar. Balas e pirulitos. Parecem inofensivos, mas eram derretidos e transformados em armas pontiagudas e perigosas. Próximo, chiclete. Já foi usado para fazer cópias de chave e colocados nas fechaduras para impedir que os guardas tranquem as celas. Objetos normais que foram inventados para outra coisa. Primeiro, esteira de corrida. Foi inventada para castigar prisioneiros ingleses, que eram obrigados a correr durante horas para moer cereais. Salto alto. Era usado por nobres europeus para mostrar que eram tão ricos que não precisavam caminhar na lama. Pompom em gorros de inverno. Foram criados por marinheiros para não baterem a cabeça no teto do navio quando o mar estava agitado. Motosserra. Ela na verdade não foi inventada para cortar árvores, mas sim para ajudar em partos difíceis. Essas são as 3 coisas mais valiosas dentro das prisões. Primeiro, miojo instantâneo. Em muitas prisões, o miojo virou a moeda oficial, valendo mais que dinheiro. Isso porque a comida da cantina é tão ruim que os presos usam o macarrão para negociar. Próximo, elástico de roupa. Como os elásticos comuns são proibidos, os elásticos da calça ou da roupa íntima só podem ser obtidos de outra pessoa e são muito valiosos para a organização. Selos postais. Como o dinheiro é proibido, mesmo quem tem algumas notas não consegue usar. Ao invés disso, os presos usam os selos como dinheiro para comprar tatuagens e até fazer apostas. Essas pessoas ficaram presas em uma loja e decidiram fazer a melhor noite de todas. Nos Estados Unidos, uma nevasca interditou todas as ruas e deixou os carros atolados, deixando 6 clientes e 21 funcionários presos. A polícia recomendou que ninguém tentasse ir para casa, e foi aí que eles tiveram uma grande ideia. Os funcionários foram até a seção de comida e começaram a preparar um jantar com os próprios itens da loja. Eles arrumaram as camas que estavam à venda para dormir e até ligaram uma TV com jogo de futebol. Na manhã seguinte, as estradas abriram e todo mundo foi embora. Um garoto de 9 anos chamado James estava com muito calor depois de dar uma volta de bicicleta e decidiu dar um mergulho em uma parte restrita de um lago. Enquanto ele nadava, notou que algo encostou na sua perna. Era um crocodilo de quase 3 metros. A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi dar socos com o máximo de força possível e tentar abrir a mandíbula do animal com as próprias mãos. E ele conseguiu. No hospital, encontraram um dente do animal em uma das feridas, que o menino usou para fazer um colar. Você já reparou que o batom tem um formato muito parecido com uma bala? E na verdade tem um motivo genial por trás disso. No século XX, durante uma guerra, uma empresa usava máquinas gigantes para produzir balas. Mas quando a guerra terminou, eles pararam de produzir e não sabiam mais o que fazer com todas essas máquinas. Foi quando um engenheiro teve uma grande ideia. Até então, o batom era vendido em papéis e fazia a maior sujeira, mas ele percebeu que o mesmo molde era perfeito para fazer tubos metálicos para maquiagem. Essas são propagandas que deram ruim pra caramba. Primeiro, Missão Impossível. Para promover o filme, o estúdio colocou caixinhas de som vermelhas dentro de máquinas de jornal na rua. Quando a portinha abria, tocava a música tema. O problema é que os dispositivos pareciam bombas com fios soltos. O esquadrão antibombas foi acionado e teve até que explodir uma das máquinas. Nos anos 80, a pizzaria Domino's criou uma propaganda: entrega em 30 minutos ou é de graça. O problema é que caso a pizza atrasasse, os funcionários iam ter o valor descontado do próprio salário, fazendo os entregadores dirigirem que nem loucos, causando acidentes. Essas são as trapaças mais vergonhosas dos esportes, parte 2. Primeiro, Luiz Resto. Durante uma luta de boxe, Luiz começou a lutar com seu oponente e ganhou a luta com apenas alguns socos. Mas o rosto do adversário ficou bem mais machucado que o normal. Quando foram no vestiário, descobriram o motivo. O treinador tinha tirado o enchimento das luvas e colocado gesso no lugar, deixando os golpes bem mais fortes. Durante uma maratona, um atleta terminou em 3º lugar e ganhou bronze. Mas algumas pessoas repararam que ele não parecia nada cansado. Acontece que esse atleta tinha um irmão gêmeo idêntico que trocou de lugar com ele dentro de um banheiro químico no meio da corrida.